Fala pessoal, beleza? O vídeo que vocês estão prestes a assistir é um vídeo relativamente longo, mas ele está dividido em partes aí na parte de descrição do vídeo, então vocês podem acessar somente aquela parte que vocês desejam ver, tá bom? Mas eu recomendo que vocês assistam em algum momento, pelo menos o vídeo na íntegra, para vocês assistirem tudo, para vocês terem uma ideia global de todos os golpes, mas para pesquisa de vocês ou para se vocês já estão muito confiantes naquilo que vocês pesquisaram, basta que vocês assistam somente as partes específicas, tá bom? Eu vou colocar o nome dos golpes aí embaixo com os tempos respectivos e aí vocês ficam com a liberdade de escolher, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau. Então vamos lá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo PCP e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os golpes que vocês pesquisaram. O intuito desse vídeo é dar uma ideia geral sobre cada um dos golpes e para ajudar no compartilhamento aí de informações entre os grupos, tá? Então a ideia aqui é falar brevemente de cada um desses golpes para que vocês entendam e contextualizem dentro dos casos de referência que a gente passou para vocês, tá bom? Então o primeiro caso que a gente vai ver é força bruta. Então o que acontece? Imagine que ali você tem o seu computador. Vou tentar desenhar um computador super bonito aqui, ó. Chromebook maravilhoso, com vários gigas de memória, certo? E aí você usa uma série de serviços lá, né? Você usa, sei lá, Instagram não muito, né? Porque geralmente você usa Instagram no celular, mas sei lá, você usa o Instagram, você tem seu e-mail, você tem as coisas do Google e etc. E aí o que acontece? Você, geralmente, o que as pessoas fazem, né? E aí quando eu digo você, eu tô generalizando, tá? Não tô falando especificamente de vocês no caso específico. Imagine então o que é que acontece. Como você tem muitos serviços, o que as pessoas tendem a fazer? Elas tendem a escolher uma única senha com acesso para tudo. E essa senha geralmente não é uma senha forte, então a pessoa vai lá e coloca, sei lá, por exemplo, a data de nascimento. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa está utilizando ali, ela não falou para ninguém e não tem problema. E aí a gente cai no primeiro golpe que é de força bruta. O que é força bruta, pessoal? É nada mais do que eu colocar uma segunda máquina, né? Imagina que eu tenho uma máquina aqui programada, que ela vai fazer o seguinte, ela vai tentar acessar esses serviços aqui e ela vai começar a chutar números. Então ela vai tentar lá, sei lá, será que a senha da pessoa é 00001? Putz, não é. Será que é 00002? Não. E aí ela vai tentando. E aí ela vai chutando esses números até que uma hora ela vai chegar nesse resultado aqui. Porque imagina só, como essa senha é fraca, é formada somente de números, tem um momento que se eu continuar chutando, eu vou chegar nessa combinação. E é por isso que ela se chama força bruta, tá? Porque a gente faz essa invasão na base da força. Então a gente vai tentando, até que o computador uma hora consegue fazer. Quanto mais complexo for a sua senha, mais difícil para programar o computador para realizar esse tipo de golpe, esse tipo de acesso, tá bom? Furto de identidade nada mais é do que quando você se passa por outra pessoa, você rouba os dados dessa pessoa, você tem acesso à conta dela e você se passa para essa pessoa para acessar serviços, se comunicar com outras pessoas. É literalmente furto de identidade, você está roubando a identidade de outra pessoa para você. Então isso também cai como um golpe e aí tem várias maneiras de você fazer isso, né? Às vezes você entra em contato com a pessoa, vai pedindo vai pedindo os dados delas, ou às vezes você acessa a rede social dessa pessoa e você consegue entender toda a vida dela e aí você consegue criar perfis falsos nas redes sociais que se passam por essa pessoa de tão fiel que é, e aí você acaba conseguindo fazer esse furo de identidade, né? Às vezes a pessoa, que nem esses influencers que vocês acompanham, às vezes a pessoa expõe tanta vida que fica fácil você criar um perfil falso e às vezes você entrar em contato com empresas e coisas do tipo e roubar essa identidade da pessoa. Então é preciso estar muito atento com o que a gente divulga na internet, tá? Então, passado então o primeiro tema, vamos para o segundo, que é conectar a uma rede Wi-Fi pública, exemplo shopping. E aí tem dois tipos de golpes aqui, que é a varredura de redes e interceptação. E aí, para exemplificar, vamos descer aqui, vamos fazer um novo desenho, tá? Então, imagina lá que você está, sei lá, feliz e contente num shopping, e lá no shopping o que eles fazem? Geralmente, né, por comodidade, né, para os seus clientes, eles oferecem uma rede de Wi-Fi aberta. Wi-Fi grátis. E a gente fica muito feliz quando tem Wi-Fi grátis, né? Porque significa que a gente não precisa usar o 4G, não precisa usar o 3G e assim por diante. Só que qual que é o problema? Quando a gente acessa de forma espontânea esse Wi-Fi, e essa não é uma rede segura, algumas coisas podem acontecer, né? Então você vai lá e se conecta, e aí você consegue acessar a web. Que tipo de golpe pode acontecer? Aqui quando a gente fala varredura de redes, esse tipo de golpe acontece quando é o seguinte, quando eu tenho um segundo computador de uma pessoa mal intencionada, o que ela faz? Ela se conecta nessa rede da mesma forma que você se conectou, né, abertamente, e aí ele começa a fazer uma varredura para ver quem está conectado nessa rede.
Quando ele faz essa varredura, ele vai identificar que o computador aqui, vamos chamar de computador vítima, ele está conectado. E aí, se eu tiver alguma vulnerabilidade nesse computador, eu já consigo, não necessariamente invadir, mas eu já consigo aproveitar dessas vulnerabilidades que estão no computador. Se eu não tenho, sei lá, um firewall, se eu não tenho uma proteção, não tenho uma senha, já começa a ficar mais fácil para que esse usuário que identificou essa pessoa nessa rede consiga atacar essa pessoa. E aí o outro ataque que acontece aqui, complementar a esse, é o que a gente chama de interceptação de tráfego. Então o que acontece nesse tipo de golpe? Quando você tem essa conexão do seu computador para a web, o que você está fazendo? Você está passando uma série de informações que vão para os sites que você acessa e os sites devolvem uma série de informações relevantes ao que você quer fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um computador aqui, eu quero acessar um mobile virtual, eu tenho que dar as minhas credenciais, certo? Então, usuário e senha. E o MV vai me devolver as páginas que eu tenho acesso. Então, eu vou colocar aqui cursos. Esse golpe de interceptação de tráfego é parecido com esse aqui de varredura, só que o que acontece? A pessoa, ela entra aqui no meio, ela intercepta essa comunicação que você está fazendo entre o mob virtual e o mob virtual está fazendo com você, e ela consegue obter as informações que estão trafegando nessa rede. Ou seja, se eu estou trafegando aqui meu usuário e uma senha, e ele está interceptando essa mensagem, quer dizer que ele vai ver, né, o pacotinho lá que está indo para na internet com os dados, ele vai pegar esse pacote, vai abrir e vai estar lá. Login, vai estar lá Diego Pinho, e senha vai estar lá algum número, né, vai estar alguma coisa lá. Então ele consegue fazer isso e aí ele consegue ter acesso às contas que você for logar, o que você está digitando, esse tipo de coisa. Por isso que é bastante perigoso a gente acessar esse tipo de rede. Tá? Uma das recomendações é a gente utilizar as VPNs, que são serviços que criptografia, né? Ou seja, eles embaralham essa mensagem, então não fica tão claro o que é usuário nem senha, e mesmo se a pessoa interceptar, não vai estar escrito o que é, vai estar com um código que somente você vai conseguir descobrir o que é, porque você tem esse programa instalado no seu computador. Tá bom? Seguindo, temos o acessar sites marcados como inseguros. Essa entra numa questão também junto com a rede Wi-Fi pública, né? Se o site também não tem nenhuma segurança, a gente fica vulnerável. E aí tem dois tipos de golpes aqui bastante famosos, que é a desconfiguração de página e o farming. O farming nada mais é quando a gente faz o seguinte: imagina que você tá ali, né? Você tá com o seu computador, e a gente viu que todo computador ele tem um IP associado, certo? Então, se você está aqui e você está acessando um site que está num servidor, sei lá nos Estados Unidos, as duas máquinas ela tem IPs diferentes. Então, aqui pode ser o 172, 88, 9 e 1. E aqui o seu é, sei lá, 173, 8, 9, 250. Tá? Tô inventando. São dois números que identificam esses computadores na rede mundial de computadores, certo? Aqui no meio eu tenho a internet. E aí o que acontece? Se você quiser acessar esse site, que está nessa máquina aqui, você dificilmente vai colocar esse endereço, certo? A gente dificilmente faz isso, é muito raro a gente escrever direto o número. O que a gente faz? Geralmente a gente coloca o que a gente chama de domínio. Então esse site aqui é, por exemplo, o site do Google. Então é o google.com.br. Então eu digito isso aqui e o computador, a internet ali dentro da estrutura, junto com os provedores de internet, junto com o seu roteador, enfim, existe uma série de mecanismos que funcionam por trás disso para fazer essa tradução de que Google é igual a 172.88.9.1. E aí quando você acessa isso, o computador sabe que tem que devolver essa informação para sua máquina que tem esse IP aqui. E aí no caso, sua máquina não tem domínio, porque não é um site, né? Não precisa de um acesso facilitado para sua máquina, porque é de uso pessoal, você não quer pessoas acessando sua máquina, certo? O que acontece? Esse primeiro ataque, que a gente chama de farming, é um ataque quando você quiser visitar a página do Google. Então vamos lá, você vai fazer uma nova visita. Aí você, legal, vou acessar o Google. google.com.br. O que acontece, pessoal? Esse ataque de farming, ele pega esse endereço e ao invés dele ir para o 172.88.9.1, que seria o endereço correto, a máquina onde está o endereço que você quer, o conteúdo que você quer, ele vai para uma outra máquina. Então ele altera esse serviço essa inteligência que a gente chama de DNS,
tá? Vamos entrar em mais detalhes depois. Essa inteligência que faz essa associação, ele engana essa inteligência e aí ele pode apontar para um outro site que pode ser o Googles, sei lá. E às vezes você nem percebe que ele está indo para o site errado, porque a aparência do site é muito parecida com o que você já está acostumado. Então esse é o que a gente chama de farming, tá? É quando você engana o endereço vai não ir para a máquina certa, ele vai para uma outra máquina na internet, que aí vai ser a máquina da pessoa mal intencionada, que ela vai colocar o site muito parecido para você inserir seus dados lá à vontade, e aí ele vai pegar o que você está fazendo, tá? O outro desconfiguração de página é basicamente quando você entra num site malicioso, ou um site que foi o seu computador está infectado, e aí imagina, sei lá, você está lá no MV, e aí tem usuário e senha, e aí a pessoa, ao invés de você usar o usuário e senha de verdade, que faz parte da página do móvel virtual, ele coloca por cima, né, ele vai vir aqui por cima, e vai criar uma outra página de login, por exemplo, ele vai colocar uma página de login que é dele. E vai ser muito parecido, para você vai ser muito parecido, só que você não percebe a diferença. E aí quando você preenche esse aqui, você cai. Opa, agora que eu vi que eu. Aqui. Quando você cai nesse aqui, aí você percebe que você caiu num golpe, porque na verdade você está achando que está usando o site, só que ele desconfigurou a página. Ele tornou a página diferente. Tá bom? Vamos dar uma acelerada aqui para falar dos outros dois. Então quando a gente faz download ilegal na internet, então você está lá com o seu computador novamente, e aí você vai lá na web, e sei lá, você quer muito assistir um filme, um anime, coisa que vocês fazem direto aí que vocês me falaram. Então, baixei um filme, ou um jogo, um programa de computador, sei lá. No caso aqui, por exemplo, Minecraft. O que acontece? Quando você faz esse tipo de download, você está sujeito a ter baixado alguma coisa que é maléfica para o seu computador. Então, quando você executa essas coisas no seu computador e elas são mal intencionadas, o que elas fazem? Você não vai jogar o seu jogo que você queria. Na verdade, você está instalando no seu computador um arquivo que consegue corromper e consegue deixar o seu computador vulnerável a golpes. E aí a gente chama esses tipos de programas de malware. Esse malware nada mais é do que um programa malicioso dentro do seu computador que vai, enfim, acabar por danificando o seu computador em vários tipos diferentes, porque existem vários tipos de malwares diferentes. Mas aqui a gente estudou dois, que é o vírus e os worms. O vírus é um tipo de arquivo que impacta somente a máquina onde ele foi configurado. Então ele vai se espalhar pelos seus arquivos no computador. Então quanto mais tempo esse vírus ficar lá, mais ele vai se espalhar. Como se fosse um vírus na vida real mesmo, né? Se ele ficar mais tempo ali, ele vai se reproduzindo nessa máquina até chegar no momento que ele vai estourar ali. E aí o seu computador é possível que você perca a sua máquina. A diferença para os worms é que dentro de uma rede de computadores, então se eu infecto a minha rede e a minha rede tem... Jesus, olha esses computadores, hein? Esses computadores estão conectados numa mesma rede, na mesma rede de internet. Se eu impactar uma dessas máquinas, esse malware ele se espalha para as outras. E aí a gente tem um problema porque a gente está impactando não somente a nossa máquina, mas a gente está impactando as outras máquinas. Tá bom? E aí tem o outro que é o que a gente chama aqui de interceptação de tráfego também, que é o sniffing, que eu já falei, não vou comentar de novo. Tá bom? Então a gente tem esses dois tipos de problemas aqui. E por último a gente tem a falsificação de e-mail, que é quando a gente, o perigo ali, né, a situação era acessar links de e-mails. Então se você recebe um e-mail, né, sei lá, imagina, vou usar o exemplo da escola porque é mais fácil, tá? Sempre que vocês receberem um e-mail da escola, vocês vão ter um endereço lá, né? Você recebeu alguma coisa da escola mobile, escola mobile, arroba... Na verdade, desculpa, vocês vão receber um e-mail de algum destinatário que vai ser, sei lá, por exemplo, vou usar o meu, tá? Imagina, se eu mandar um e-mail para vocês vão receber o Diego Pinho, .br. Beleza. A gente tem esse endereço aqui. Então vocês sabem que esse destinatário é desse endereço aqui, certo? Que o Diego Pinho é um usuário dessa rede. Beleza. O que acontece? Nessa falsificação de e-mail, a gente tem esse e-mail, esse endereço, ele é modificado para parecer muito próximo ao endereço real. Então você provavelmente receberia um e-mail, sei lá, do Diego Pinho, Diego.pinho, o arroba. E aí você poderia receber, por exemplo, do escola
escola Mobili. Vejam que o detalhe sempre vai ser uma coisa muito pequena. Eles vão mudar uma letra, ou vão mudar uma pequena coisa que quando você bate o olho você vai achar que é um e-mail real. E aí você vê que o corpo do e-mail vai ser aquilo que você já está acostumado a ver, né? Tem o logo, por exemplo, o logo da Mobile, e aí vai ter a mensagem, tal, 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 tal. Nesse tipo de golpe, gente, o que eles fazem? Eles roubam mesmo o tipo de a identidade visual que ele da instituição que eles estão se passando por, e aí eles vão colocar um clique aqui, acesse aqui, coloque seus dados aqui para que a gente possa ajudar no seu pagamento, ou coloque aqui para que a gente possa ajudar na entrega do seu produto, ou alguma coisa desse tipo. E aí quando você faz isso, você cai no golpe, tá? Isso é o que a gente chama de farming. E aí tem outro tipo de golpe, que é o phishing, que é bem parecido com esse aqui, mas é quando a gente também se passa por uma organização, alguma coisa do tipo, para fazer roubos de dados, tá? Então essa falsificação de e-mail e o phishing são técnicas muito parecidas no sentido de que o objetivo é se passar por alguém para poder enganar essa vítima. E aí pode ser sites, pode ser e-mails, pode ser outros tipos de mídia, telefone que vocês falaram que acontece bastante também. Então isso costuma acontecer, né? Essa técnica de roubar os dados da pessoa, né? Ah, o pagamento não foi autorizado, você precisa passar a senha do seu cartão. Aí a pessoa vai lá, inocente, e passa, achando que está mandando para o lugar certo. Tá bom? Então, aqui a gente fez uma breve revisão de todos esses golpes. O vídeo vai estar, de novo, dividido em categorias, tá? Vocês não precisam assistir tudo de uma vez só, assistam de acordo com o que vocês vão precisar para a pesquisa de vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo momento. Tchau, tchau, gente. Até mais.